Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre instalação de programas no Arch Linux, que normalmente é o que mais pesa para o usuário normal de Linux que vem de outras distribuições ou de outro sistema como Mac e Windows, e fazer um certo complemento aí sobre comentários de uso do sistema aí para ele ficar legal para a sua máquina. Então, eu estou aqui com o sistema instalado, já basicamente com tudo que eu preciso para o meu dia a dia de usuário aí. Então a gente vai vir aqui, cadê o config? Está aqui, configurações. Então tá lá. Arch Linux, instalado na mesma máquina que está o meu HD do Debian, que por enquanto eu deixei desligado. E a gente vai falar então aqui sobre a instalação de programas no Arch, como a gente tinha falado no início aí do vídeo. Né, eu já tinha falado num vídeo anterior aí que eu estava procurando aí programas gráficos para fazer gerenciamento e tal, aí vendo aí nos comentários desse falado vídeo aí, o pessoal estava dizendo para ver o helper que roda em cima do Pacman, que é o EI, que baixa direto os códigos fontes e faz a compilação e instala programas a partir dos repositórios AU, que é Arch User Repositories, para você baixar programas que, por exemplo, você não acha no Flatpak ou então nos repositórios oficiais do próprio Arch, no caso. Então eu tive vários programas que não tinha no repositório, eu baixei lá ou no Flatpak, alguns até num funcionário engraçado, que foi o Audacity. E qual foi o outro? E foi o Mix, que é um programa que eu uso para fazer mixagem de MP3. Mas depois eu fui lá no AU, baixei lá no EI e instalou tudo bonitinho e tal. O bom da compilação é que você faz o programa, você instala o programa otimizado para a sua máquina e não instala muito lixo junto na sua máquina, como costuma ocorrer com um pacote já compilado. Mas isso aí é outra história. Então o que a gente vai fazer aqui? Primeiro, quando eu fiz a instalação do Arch, eu instalei esse pacote aqui. Cadê ele? Esses dois pacotes aqui. Primeiro instalei esse. A instalação é fácil. Você vem, por exemplo, você vem aqui, você clica aqui, depois você vem aqui, abre o... Cadê? Tá aqui, você abre aqui o terminal, aí você vai digitar lá. Você tem que instalar também o glitcone. Você bate assim, ó, sudo pacman-s, você vai instalar o git, para você baixar o código-fonte lá do site lá do git. Depois você bota um git clone, aí você faz o hour aqui, você joga porra, não copiou não? Acho que agora vai. Senão vai na mão mesmo. Então tá ali. Ele vai baixar lá o bagulho, você entra nessa pasta que vai ser criada aí, onde você salvou o arquivo, você bota lá make pkg espaço -si, ele vai baixar lá os índices, vai perguntar se você quer fazer a compilação, você compila, instala e você está pronto aí para usar o programa. Então, eu instalei esse aqui e esse aqui para ter isso aqui. Cadê ele? Tá aqui. Para ter esse daqui. Esse aí eu instalo o gráfico de programas e tal, e você tem a opção de também integrar ele no AU, no AU. Mas eu não acho que é muito legal você fazer esse tipo de integração, porque como o AU, ele baixa os índices lá do código-fonte, e isso pode demorar muito tempo, e no caso, quando você estiver instalando via AU, quando você vem aqui, preferências, vamos lá dar uma preferenciada aqui. Quando você vem aqui, terceiros e habilita esse AU, na procura, quando você vem aqui, você bota, por exemplo, VLC, ele vai te dizer de onde os repositórios oficiais, né? E se é AU ou não. Quando você escolhe baixar pelo AU, dependendo do tamanho da compilação e tal que você vai fazer na sua máquina aí, o programa ele fica muito ocupado com uma barrinha aqui embaixo girando para lá e para cá, e o programa parece que fica travado e você não consegue fazer mais nada nele, porque também não tem não aparece uma tela em texto mostrando o que
que ele está fazendo, como, por exemplo, acontece com o Synapse. Aí o que acontece nessa situação? Você acha que o sistema travou. Então é mais fácil você, por exemplo, ou baixar seu programa no Pacman, procurando lá no Pacman, né? Para você procurar. Você vem aqui, sudo, isso se você não tiver o IAI já instalado, né? Pacman, -ss, o nome do pacote, para você saber se ele tem. Se não tiver, você pode fazer a mesma coisa. Você pode fazer no IAI, que é os mesmos parâmetros que se usa no Pacman, você pode usar também no IAI, você vai fazer a instalação do programa via o código-fonte, aquele negócio todo. Então, para você instalar o suporte IAI do seu sistema, você vem aqui, tanto é que na página inicial tá aqui, do AUR, né, dos packages, o IAI está sempre lá em cima para você poder fazer a instalação dele. Então a instalação é do mesmo jeito. Você vai clicar aqui, você vai abrir de novo lá eu já fiz aqui, né? Você vai vir aqui, tem que instalar o Git, aí você vai lá, Git clone, Git clone. Vai baixar o Git, você vai entrar na pasta, já que eu estou baixando na minha pasta raiz de usuário, né? Você vai entrar na pasta IAI e vai fazer o make pkg espaço -si para instalar o IAI. Instalou o IAI e aí é vida que segue, que você não vai precisar mais se preocupar com muita compilação e coisas do gênero. O problema da compilação é que você não sabe o tamanho do arquivo ou dos índices que você precisa baixar para fazer o que você precisa aí no seu sistema. Por exemplo, se você for fui tentar instalar aqui o Balena Etcher, ele simplesmente baixou. Aliás, eu fui tentar baixar o Brave pelos repositórios, pelo AU, já que não tem no repositório normal, ele estava baixando quase 8 GB só para instalar o Brave, porque ele tem que compilar em cima do Chrome, em cima do navegador Chrome OS, para poder ter o Brave aí. Então é mais fácil você primeiro fazer isso. Procura no seu repositório. Não tem, você vai para o Flatpak. No Flatpak você vai lá, instalei rapidinho, não tem problema nenhum. E se não achar lá, aí você vai para o repositório e a UR, né, e usa lá o IAI para fazer a instalação dos seus programas e tal. O pessoal aí pode me recriminar pelo que eu estou falando, entre você usar os repositórios oficiais, depois o Flatpak, depois o IAI, mas a gente tem que ver que muitos usuários que usam Linux, eles experimentam Linux, eles precisam ter uma facilidade maior para lidar com o sistema, para depois tentar fazer voos mais altos, porque para usar o Arch, o cara não vem direto do Windows para o Arch. Ele já tem uma certa, pelo menos é o que eu acredito, ele já tem uma certa passagem de uso do sistema Linux e, por exemplo, o cara está no Ubuntu, vê que lá é tudo facinho de se fazer, não sei o que, eu falei, já encheu o saco disso, quero uma coisa mais, digamos assim, séria, né, que dê fazer mais configurações, mas também sem encher muita cabeça. Aí o cara vai para o Debian, o cara cansa do Debian, vai para uma outra, aí, um Conectiva, um Arch e tal. Então, no caso aqui, eu estou fazendo isso no Arch, que é um novo aprendizado também. E é isso aí que os usuários de Linux tem que ver com a turma, essa turma nova que está vindo. Interface gráfica é sempre prático, nem sempre é muito agradável fazer tudo, ou quase tudo, ou preferir fazer por linha de comando, que às vezes pode ser improdutivo, você leva às vezes 3, 4 vezes mais tempo do que você faz numa interface gráfica, apesar que você tem que saber alguma coisa de linha de comando, porque se você perder a parte gráfica, já era. Você vai ficar na merdona e tem que procurar no Google com uma outra máquina que esteja funcionando, como é que você resolve a sua situação aí. E então, a história seria essa aí sobre o uso de programas. Então, quando eu falei, por exemplo, que a parte de compilação ele baixa muitas coisas, também devido, e demora também um pouco, porque certos programas precisam ser, né, como é que eu vou dizer, checados a integridade do código-fonte, e isso pode demorar pra caramba em relação ao download dos índices, aquela coisa toda. Então, se você fizer isso pelo gerenciador de pacotes gráfico, ele parece que trava e você fica na merda sem saber o que está acontecendo no seu sistema. Pelo menos na linha de comando você vê as coisas acontecendo, se você ficar de saco cheio, você dá um Ctrl+C, cancela e é a vida que segue. Uma forma de você, por exemplo, limpar o cache do seu Pacman aí
é você entrar na pasta que está aqui escrito var cache pkg e dar um RM espaço asterisco para limpar toda essa coisa que está aí. Você também pode usar como comando o pacman -sc. Vamos fazer aqui tudo pacman -sc, que ele vai ripar todas as. Tá aqui. Ele vai limpar o diretório de cache. Também vou remover os repositórios. Então, o que ele deixou lá? Ele deixou só os SIGs, né, as assinaturas aí tal dos pacotes e tal, e isso aí também gera, ainda tem gasta espaço no seu disco. Então vamos ver aqui, ó. Cadê o do Bitclone? Acho que é do SH. Do mesmo SH? Então tá. Ele tem 155 megas de arquivos aí. Você pode dar um RM espaço asterisco para limpar o seu cache aí, principalmente quando você vai fazer backup do seu sistema aí usando o Time Machine. Que é esse programa aqui para você fazer um restore ou um backup do seu. Cadê? É o Time Shift, Time Machine, né? Time Machine é Mac. Você usar o Time Shift para fazer um backup de toda a sua instalação, para, no caso de uma pane malucona aí, você poder deixar tudo funcionando bonitinho na sua máquina de novo aí. Então, é sempre bom você dar uma limpada nisso aí, para deixar também o seu sistema mais livre para botar os seus programas aí. Então, vamos lá. Vou botar um sudo RM aqui para ver se limpou. Pronto. Tudo bonitão ali para uso aí. Aí, como eu falei, né, é aquela história, né? Você instala lá pelos repositórios, não achou, vai no Flatpak. Também, se você quiser ir para o IAI direto, pode ir, não tem problema nenhum. É só uma questão de praticidade. Eu estou achando no uso do sistema, que eu faço também no Debian, e se bem que no Debian não tem o IAI para quebrar o galho da gente na parte de compilação. Você tem que fazer tudo na mão mesmo, baixar dependências, usar o ponto barra config lá para ver se está tudo no sistema, repor as dependências, porque não é um negócio automático, e já no IA ele já faz isso tudo para você, aí se você tem que arrancar cabelo para botar o programa funcionando aí. E aqui, basicamente, tudo que eu tenho lá no Debian, eu tenho aqui também. Eu botei aqui o meu wallpaper changer, aqui os negocinhos que eu gosto de ter aí, os gadgets, né, de desktop. Aqui é o Conk já concando, aqui é o Conk até direto que eu chupei lá do meu Debian, não precisei mudar nenhuma tipo de configuração, eu já joguei aqui, ele funcionou. Tema GTK, né, bonitinho aí, esse modo mais organizado e bonitinho da grade de aplicativo. Aí, tudo joinha. Uma coisa que eu que não veio de primeira foi eu ter, por exemplo, os thumbnails de vídeos. Eu instalei um pacote aí que depois eu lembro qual eu coloco aí no vídeo aparecendo no pacote para você ter esse tipo de situação. De preview de vídeo, né? Aqui eu botei a transparência do terminal, e o uso do Arch é o mesmo que você teria de um Debian, de um Fedora, lá com os repositórios DNF, Flatpak e tal, que você tem aqui, que é dado pelo IAI, que realmente é uma ferramenta do peru, só lembrando que tem vezes que a compilação não dá certo. Você tem que pesquisar um pouquinho mais para aquele determinado tipo de programa você poder instalar sossegado no seu sistema. Por exemplo, o Arch ele não tem integração de app-imagem nativamente. Então você tem que instalar um programa que foi esse daqui, o app-imagem Launcher. Só que no IAI ele tem o Baleana Et, mas demorou tanto para começar a fazer a compilação dos pacotes, baixar os índices, porque a parte chata é quando você tem que ficar fazendo o checksum do código-fonte. Isso demora pra caramba. Então eu fui lá no IA e baixei aqui o app Image Launcher, baixei o Baleana Et, o app dele mesmo, lá no site do Baleana, e integrei o app Image usando esse app Image Launcher. Quando você executa um app imagem, esse programa aqui ele intercepta essa solicitação e pergunta se você quer integrar ele no sistema. Aí ele integra e está aqui o Baleana Et funcionando aqui,
bonitinho, sem eu ter que usar a linha de comando para fazer o app rodar. Uma coisa também que você pode fazer no seu, como é que eu vou dizer, no arquivo de mirror do PKG, é isso aqui, tudo PKG aí, do Pacman, sudo nano, etc.conf, é isso daqui, ó, é mudar, é você desmarcar esse paralelo downloads e aumentar aqui o número de arquivos de download paralelo que ele faz. O padrão é 5. Se você tem uma boa internet aí, você pode botar 10, 15, 20, que isso vai aumentar. Isso vai fazer com que o Pacman ele baixe mais arquivos ao mesmo tempo do que só esses 5 que você vê quando você vai fazer algum tipo de instalação do Pacman. Quando você precisa fazer bastante, quando você tem que instalar muitas dependências, 5 só pode é o padrão, então você pode botar 10, 15, você diminui muito esse tempo se você tiver uma boa banda larga para você fazer a instalação dos seus pacotes aí. Então, então, é isso aí. Né? Eu fiquei realmente surpreso, né, com o Arch Linux. Eu mesmo dizendo nos meus vídeos anteriores aí que eu prefiro o Debian, então eu estou dando uma chancezinha aqui pro Debian, pro Arch, como se fosse uma grande coisa dar chance para um sistema operacional, né? Diga, pô, o cara é importante, mas não, é só modo de falar mesmo. E basicamente tudo que você faz então no Debian você também faz no Arch. É certo que você precisa de um pequeno novo aprendizado para você se adaptar com as novas situações, mas se você fizer a comparação, é a mesma coisa, ou quase a mesma coisa, e você vai ter um produto final aí estável e funcional que todo usuário de Linux, basicamente qualquer usuário de computador quer, seja ele Mac, seja ele Windows, seja ele Linux, seja o que for. Então, cada um usa aquilo que acha melhor, o que lhe satisfaz, né, no uso do dia a dia, e sem essa de ficar querendo dizer quem é melhor do que quem, ou então dizer que não usa Windows, porque que Linux é melhor, ou então use Mac porque o Windows é uma bosta, e coisas aí que a gente fica vendo os usuários os usuários dizerem um para os outros aí, em vez de cada um usar aquilo que lhe interessa e deixa quem quer usar outras coisas mais fáceis ou mais difíceis fazer as escolhas dele. Então, é isso aí. Vou dizer, né? Se você gostou do vídeo, você assina o canal aí, peida, dá um joinha, comenta, fuma, mostra para os amigos. Né? Também, se não gostou, não quiser assinar o canal, nem fazer nada disso, não precisa, porque eu também não precisa fazer, porque eu tô cagando. E depois a gente vê com outro vídeo maneiro aí sobre qualquer coisa. Talvez até, aliás, talvez não, certamente sobre o Arch Linux. Então, valeu.